Olá, eu sou Paulo Paim e este é o programa Gestão da Água no Brasil, História e Histórias. Ou, como a Mônica e eu gostamos de chamar, Gestão da Água no Osso. E eu sou a Mônica Murim. Este programa integra um projeto nosso chamado Águas de Todos. O projeto tem por objetivo colocar à disposição de todos tudo o que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal também, com relação à gestão de recursos hídricos ou à gestão da água, além de trocarmos experiências. A proposta do programa é conversar sobre gestão de recursos hídricos brasileiros a partir da sua história e das histórias contadas por seus autores. A ideia é mostrar o conceito da gestão da água, o conceito da gestão de recursos hídricos a partir da história e das histórias reais, que nem sempre aparecem. Os bastidores. Neste primeiro episódio, o nosso assunto é o Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, o início. Seja muito bem-vinda, Viviane Nabinger. Provavelmente eu pronunciei errado o seu nome, então você fique à vontade para me corrigir. Nós estamos começando hoje um novo formato dentro do nosso projeto Águas de Todos, com o título Gestão da Água no Brasil, História e Histórias. E nada mais simbólico do que começar com esse tema, o Fórum Nacional, e com você, Viviane. Por isso, mais uma vez, eu quero te dar as boas-vindas. A nossa proposta é conversarmos sobre a história, e de preferência contando histórias dos bastidores desse processo já longo, né? E tudo com um olhar crítico e com muito bom humor. Vamos começar? Viviane, é um prazer. Quem tu és? Tá. Bom, eu sou a Viviane. Conta pra nós aí quem tu és. Tá, eu sou a Viviane Nabinger, ou Nabinger, né, de origem alemã. Fui, durante muitos anos, secretária executiva do Comitê Sinos, 32, 33 anos, e entrei nessa brincadeira que vira, eu vou dizer, um espumante, porque eu não gosto de cachaça, mas vira uma cachaça. Tá? E brincando, eu gostaria muito que essa nossa conversa, já que se trata do Fórum Nacional, ela pudesse acontecer da forma como a gente planejava os encontros do Fórum Nacional, que era numa mesa de bar. Sempre se fez isso, né? Então, toda a parte de formulação, ele vinha com muita alegria, muita, né, desenvoltura, as pessoas relaxavam, e era um encontro de vários perfis. Isso talvez tenha se perdido um pouco no Fórum Nacional, né? Era gente de tudo que era canto, que se reunia numa mesa de bar para planejar eventos que, na época, tinham um propósito de reunir os agentes de base, né? As reais comunidades que interagem com a água. O Fórum Nacional, para mim, foi uma decorrência do Fórum Gaúcho. Nós já tínhamos constituído aqui no estado do Rio Grande do Sul o Fórum Gaúcho, que era um espaço de articulação entre comitês, sem regras, sem regimento interno, e que criava uma oportunidade de troca de informação, troca de experiências, os gargalos. E esses encontros, eles geravam uma pauta que aí sim ela era apresentada ao condutor da política pública. Né? Então, foi uma forma dos comitês, originalmente do Rio Grande do Sul, se organizarem, e como, né, numa corrente, o elo é mais fraco, e nós formamos uma corrente. E de uma corrente no estado do Rio Grande do Sul, nós criamos uma corrente na dimensão nacional. Né? E o que foi, para mim, o grande estímulo, eu acho que manteve o fórum dentro daquilo que eu imaginava que ele poderia acontecer, era a oportunidade de conhecer as pessoas e não as instituições. Tá? Acho que se perdeu muito isso. Eu tenho como referência Ribeirão Preto, e aí vem um pouquinho das histórias,
que antes de nós chegarmos em Ribeirão Preto, né, paramos em São Paulo e nós tínhamos que aguardar um tempo do nosso próximo voo, e o que nós fizemos? Fomos para uma mesa de bar jogar carta, né? Jogar carta com a cerveja do lado, né? E chegamos em Ribeirão Preto cheio de energia, obviamente, né? Já queríamos partir para a festa. E isso era uma das coisas que eu acho que alimentou muito o fórum, né? Não ser, tá? Desculpe, mas hoje eu vejo o fórum como uma BRH de pobre. Não tinha regra, não tinha norma. Ele era muito espontâneo, embora com organização. Nós tínhamos uma pauta técnica, mas eu acho que a essência era a oportunidade de troca de conhecimento, né? De troca de cultura. As festas que aconteciam na época, ela dava oportunidade justamente de se conhecer culturas locais, né? A gente tinha essa... Imagina um gaúcho dançando forró, né? E se dançava forró. Por quê? Porque o evento em si, embora ele resultava em algumas pautas, ele também fazia aí essa convergência em prol de uma política pública, né? Então, o início foi muito nessa linha, né? E foi ao longo do tempo, no meu olhar, se perdendo um pouco disso. Quando se criam normas, se cria um regimento, o Fórum Gaúcho hoje tem um regimento interno, e quando o fórum, para mim, ele acontece quando as pessoas se encontram. Terminou o encontro, acabou o fórum. Enfim. Mas aí são as questões, eu acho que mais de percepção pessoal, né? Eu me afastei da organização do Fórum Nacional porque eu acho que ele perdeu aquela espontaneidade, aquela naturalidade. Eu, em algum momento, minha percepção, achei que ele passou a ser mais uma vitrine de autoridades e de mega profissionais do que juntar as pessoas, né, e trocar saberes. Tá, é uma crítica talvez não muito positiva, mas eu perdi, na verdade, a paixão. E aí, quando a gente perde a paixão, a gente vai fazer outra coisa, né? Enfim. Tá? Viviane, assim, eu fiquei muito com a impressão da sua fala que era muito mais uma coisa da relação entre as pessoas, né? Do que talvez os temas a serem discutidos, né? Enfim. Mas então, a gente pode. Você é uma das fundadoras do Fórum Nacional de Comitês, né? Tem mais alguma coisa dessa história aí do início do Fórum Nacional? De preferência, assim, alguma coisa que ninguém conta, né? Alguma coisa dos bastidores que você acha legal de compartilhar com a gente? Pois, Não Mônica, tá, eu vou provoca, não contar. provoca, Mônica. Só um pouquinho só. Não, tem coisas que são hilárias, que hoje eu fico refletindo, eu digo, como é que se fez isso? Eu lembro que em Ribeirão Preto, terra do Palocci, né, ele era prefeito na época, e teve até uma brincadeira depois, quando se teve o encontro nacional aqui no Rio Grande do Sul, e o governador do estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, na abertura do evento, né, mencionou que o primeiro encontro tinha sido em Ribeirão, e então o coordenador do fórum, o professor Zorzi, disse, olha, o governador, o então prefeito de Ribeirão Preto, hoje é ministro. Quem sabe o senhor, como governador do estado, vai ser ministro. Então, foi aquela brincadeira em torno, né, dessa exposição que lidar com a gestão das águas oferecia para as autoridades, né? Mas, Mônica, Ribeirão Preto, como eu disse, né, assim, as situações que a gente cria, porque não tem limites. Eu lembro que nós tínhamos uma pauta de discussão, né, já programada, e estava saindo a criação da ANA, estava saindo do forno. Então, teve aquele burburinho, né? O que essa ANA, né? Os reacionários aqui, né? O que é isso? Qual eles era vêm o ano mesmo, Viviane? Aí me ajuda, porque a minha memória hoje está curtinha. Ribeirão Preto foi o primeiro encontro nacional. Foi o primeiro encontro que se reuniu estados além do Rio Grande do Sul, Ceará e Santa Catarina, né? Porque nós tivemos um primeiro ensaio aqui no Rio Grande do Sul. Então, nesta dimensão, vamos dizer, de encontro nacional, foi o primeiro lá em Ribeirão Preto, né? E foi justamente o ano, nós estávamos em pleno evento e foi anunciado que a ANA tinha sido criada. A gente não sabia as atribuições e competências. Aí, no ano seguinte,
foi ou 2 anos depois, foi o encontro em Santa Catarina, e vai lembrar. Aí quem era o coordenador do Fórum Nacional era o Paulo Maciel, de Minas. Sim. E aí chegou o Kelman, né, o Gerson Kelman, dizendo que ele queria ocupar o espaço, né, na abertura, falar sobre a Ana, e a gente disse, não, a gente não te quer aqui. Tu Não lembra disso, acredito, bem? E ele não subiu. Mônica, pensa, o não diretor da acredito, Ana, gente. ele não subiu. Por quê? Porque as rabugentas, né, disseram que não, que ele tinha que respeitar uma pauta. Tu pensa hoje, tu agir dessa forma, mas a gente era inconsequente, né? A gente entendia que aquele espaço, ele era de pessoas de comitês. Não tinha que trazer autoridade, Olha, que né? legal. Uhum. Enfim, e fomos, né, hoje eu acho, intransigentes. Aí depois, como sempre tinha, né, tinha festa. Aí depois da festa, então a gente apaziguou os ânimos, aquela coisa toda, e começou a se entender que a Ana era fundamental. Mas até então, eu pelo menos tinha aquela percepção de que encontro de comitê, encontro de comitê. Obviamente, se tu tiver uma pauta técnica, política, uma demanda, aí tu vai ter um espaço de negociação, né? Que vai ser num outro lugar. Mas o fórum era o encontro de comitês, onde título não importava, né? A condição que tu exercia, a posição que tu exercia na esfera que tu estava representando, se era a esfera nacional, estadual, isso tudo, isso não existia entre nós. Não existia nada entre nós, na verdade, né? Se juntavam as pessoas pelo aquilo que elas eram, aquelas experiências que elas tinham e o que elas podiam trocar, né? Aí, na sequência, eu vou pulando alguns pedaços, tá, Mônica? Aí teve uma organização, acho que foi em Minas, né? Que a Malu Ribeiro, me chamou Isso num foi canto e um disse, outro Viviane, encontro. isso já foi num outro encontro. Acho que foi em Minas, porque a gente foi indo, né? Começamos em Ribeirão, aí nós fomos para Fortaleza, que para mim foi assim a mais gratificante representação das comunidades foi em Fortaleza, né? Pessoas contando da sua vida com água na cabeça, aquelas histórias reais do mundo real, que não entram nos conceitos, né? Quando a gente estabelece as formas de organização, a gente esquece que a vida do produtor rural é diferente do título agricultor. Ele embora ele mexa na terra, ele tem um perfil diferente, ele tem interesses diferentes. Ele, inclusive, não quer saber do rio, ele quer saber do riacho que vai alimentar a horta dele. É com isso que ele se preocupa, né? A questão da espacialidade. A gente trabalha na dimensão de bacia, mas as pessoas se movem pelo seu canto. É aquilo que me importa, né? Enfim, então Fortaleza para mim ela teve uma riqueza porque a gente teve essa oportunidade de conhecer, né, como as pessoas se relacionavam com a água do ponto de vista da sua sobrevivência, com dificuldades e às vezes nem tanto, né? Enfim, mas quando nós estávamos tratando da organização do encontro em Minas, acho que foi em Minas, a Malu Ribeiro me chamou num canto e disse, Viviane, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a questão de gênero. Eu digo, Malu, pode ir embora. Não vou falar sobre questão de gênero, porque esse tipo de encaixotamento não funciona comigo. Não separa homem de mulher, não separa negro de branco, não separa nada, porque a gente não se separa. Porque nós sempre trabalhamos, e Mônica, assim, ó, sempre trabalhamos com quem tivesse a fim de trabalhar e com o que ela pudesse oferecer. Não tinha. Hoje eu vou te dizer assim, ó, a minha percepção, nós estamos tratando de uma política pública ideológica, né? As pessoas estão se organizando e se articulando por ideologia e não pela bandeira que todos nós, na época, me parece que nos movimentávamos. Nós estamos lidando de um bem que é público, né? Que é escasso, etc. E isso nos movia. E eu acho que todos aqueles daquele tempo, né? Tinham essa perspectiva. O que eu posso contribuir para uma gestão de recursos hídricos, independente da tua ideologia, da tua bandeira, tu faz da tua vida o que tu quiser. Mas nesse cenário, nós vamos trabalhar, né, nessa questão. Então, tem essas situações que foram criadas, o encontro nacional, ele começou a ter muitas regras, eu lembro que eu queria me expressar no encontro e eu tive que fazer uma inscrição. Eu tive que fazer uma ficha técnica como se eu estava concorrendo a um processo seletivo de painel. Eu digo, não, então já não vou mais.
né? Então, para mim... Viviane, Ah, Viviane, deixa eu te interromper um pouco. Tu vai seguir nessa linha, né? Só que eu queria reforçar, é, Viviane, né? Do encontro do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro, né? Chamava Encontro Regional, né? De Comitê de Bacia, onde só tinha Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eram os 4 estados que tinham comitê lá naquele implantado. primeiro encontro regional. De lá para cá, lá se foram 25 anos. O primeiro nacional, como tu descreveste bem, foi um ano depois, né? E em Ribeirão Preto, lá se vão 24 anos. Assim, isso essa questão, essa lembrança, só para organizar o que tu já Sim, vem contando, né? O que mudou mesmo, assim, Viviane, assim, tu caracterizaste muito bem de como é que eram. Eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas eram encontros bem amadores, né? sim, O sim. fórum hoje, ele é profissional, talvez seja o Não, maior congresso sobre água que existe no país. É Isso que eu falar. organizadíssimo. A Mônica e eu tivemos nesse Lembra último muito, agora, né? lembra muito um congresso mesmo hoje, né? por isso que eu digo, é o Exatamente. ABRH de pobre. Por isso que eu digo, ABRH de pobre, né? É mais ou menos isso. Maior que o Ah, da eu tô... BRH, né? Hã? Maior que o da BRH. Hoje, mas eu Ah, acho que se sim. seguiu, né? Se seguiu muito o modelo, né, Paim? Eu vou dizer aqui para vocês, eu vou dizer lá fora, tá? Mas eu sou, do meu temperamento, eu sou contra regras. As únicas regras que eu segui na minha vida firmemente eram as menstruais, porque eu não tinha como fugir delas, né? Então, enfim, mas assim, essa coisa de botar em caixinha, em padronizar, quando as pessoas têm uma vida completamente diferente uma das outras, inclusive em relação aos seus anseios, tá? Então, para mim tem, Paim, tu vai lembrar Aracaju. Ali para mim foi um marco divisório. Quando nós estávamos articulados com o, que agora, assim, eu sinto uma falta dele, o de São Paulo, como é o nome dele, que faleceu por conta do Covid, que me lembra muito Graça, assim, o perfilzinho do Graça, Ah, sim. Sim, o secretário executivo do PCJ, aham. qual é o nome dele? O Foi um Moretti. encontro em Aracaju? Moretti. Moretti, Moretti, que isso. o Moretti, a gente fez uma terapia com o Moretti. Eu não posso contar essas coisas que a mulher dele, coitada, agora vai bater em mim. Mas o Moretti, ele era um cagão, certinho, sabe o quadradinho? E nós fazíamos a maior putaria com ele. Botava as calcinhas dentro da mala dele para ele chegar em casa e tomar pau da Não acredito. mulher. Essas coisas que a gente fazia, e a gente fazia, né? Enfim, mas ali nós estávamos articulando o Moretti, porque o Moretti tinha o mesmo espírito nosso. E lá pelas tantas, o Moretti recebeu pela mão, obviamente, do o fuxico do Carlão, e do, que hoje está na Rebob, como é o nome dele, é o outro de São Paulo lá. Os Lupercio. dois, o Lupercio. Luberto, os dois foram fazer fuxico, e o cara recebe, o Moretti recebe uma chamada do secretário de Estado ou do governador dizendo: não, tu não vai ser o coordenador porque tu não está alinhado conosco. E aí assumiu outro time e aí deu merda, né? Aí veio o quadradinho. Eu não tenho nada contra paulista, mas eu acho que eles são muito quadradinho, né? A gente aqui gosta das coisas soltas, bobacha, né? Tudo mais soltinho, assim. Enfim. E aí, né? Isso já era qual encontro, Viviane? Você lembra quantos já? Foi em Aracaju que deu esse racha, né? E porque o Moretti não Ah, pôde ah, ser, entrou os Ors. Eu não sei se tu te lembra disso, Paim. Os Ors é gaúcho, né? sim. Então, a gente conseguiu ainda manter durante um período ele dentro, vamos dizer, daquilo que eu tinha ideia que seria o encontro de comitês, né? Sem regras. Claro, tu tem que ter, no mínimo, um ordenamento. Nós tínhamos, né? Mas a gente conseguia fazer essa mistura entre o lado mais pragmático, né? E sair com resultados, com produtos, com relatórios e com contribuição de todos, cada um oferecendo aquilo que tinha capacidade de oferecer, mas ele era um evento leve, gostoso, né? Enfim, e aí depois ele entrou. Eu não posso dizer como é que ele está hoje, porque eu nunca mais fui. O último que eu fui foi, eu acho que em Ilhéus, né? E aí depois eu não fui mais, porque é isso, né? Eu não encontrava mais
o ambiente que a gente tinha construído, que era de essa troca, né? Essa possibilidade de conhecer pessoas, de trazer pessoas para conhecer o teu trabalho. Então, eu me lembro que a partir do encontro de Fortaleza, veio uma turma de professores do Ceará para conhecer a nossa promoção da educação ambiental, porque eles não tinham metodologia. Então, isso era oportunizado por uma coisa que era mais solta. E depois, não, eu não sei, Mônica, realmente assim, ó, eu não sei se o Paim tem participado dos encontros nacionais, mas eu comecei a achar muito essa coisa de caixotinho, né? E aí vai perdendo realmente aquela coisa de a gente poder brincar ao mesmo tempo, mas produzir muita coisa, né? E se perdeu, acho eu. Eu fiquei com uma, Paim, desculpa, eu fiquei com uma curiosidade, assim. Na prática, então, os primeiros encontros, eles não tinham as mesas redondas, as grandes conferências, assim, eu fiquei com a impressão que não tinha essa organização, né? Como não é organização no sentido de que tem que ser assim, né? Mas não tinha as mesas redondas, tantos minutos para um falar, para outro falar, né? E debatendo. Até tinha, só que assim, ó, ah, sempre a minha percepção. Lembra, o Comitê Sinos ele foi criado antes da Lei Gaúcha das Águas, antes da Lei Nacional. Então, se tu olhares a formação do comitê da época, é um escândalo, não tinha critério, né? Se botou todo mundo ao mesmo tempo numa composição e vamos ver o que dá isso. Então, eu acho que, primeiro, não se conheciam as regras, nós não tínhamos as normativas que hoje dão os formatos, que dão os procedimentos, essa coisa toda. Isso foi se descobrindo ao longo dos tempos. Então, os primeiros encontros nacionais, eles procuravam justamente isso, como é que tu organiza um comitê, como é que ele funciona, como é que financeiramente ele se mantém. Então, as nossas pautas, elas não eram, vamos dizer, talvez, elas eram tão primárias, mas elas tinham, os eventos, eles tinham uma organização, eles traziam, né, as primeiras normativas, e depois a gente foi aperfeiçoando, né? A gente fazia bagunça, mas era fora do ambiente do debate, né? Eu vou te confessar, Mônica, assim, ó, Ribeirão, metade das coisas eu não entendi o que falavam. Por quê? Porque eram as pessoas que estudavam, né? Então, assim, a dificuldade que eu tinha de entender o que as pessoas estavam querendo dizer com aquilo. E continuo achando que nós temos um problema sério ainda disto. A forma como tu transcreve um conceito, que é às vezes complexo, né? Tu fala, por exemplo, um produtor rural, o que é uma vazão de referência, ele vai embora. Sim. Ele vai embora, né? Então, ao invés de a gente entrar no mundo de quem faz uso da água, entender a vida que ele leva e a relação que ele tem com a água, e a gente adotar uma linguagem que ele compreenda, não, a gente cria conceitos e por desconhecimento, por ignorância, né? Tu acredita naquilo que o técnico está te dizendo. Por quê? Porque tu não tem conhecimento. Então, essa linha do técnico, quase que de imposição, e eu não estou dizendo que é de má fé ou que está errada, não estou dizendo isso, né? De novo, buscando o conhecimento. Eu acho que ela está muito ainda distante de quem se relaciona diretamente com a água, tá? É muito fácil tu fazer um planejamento supondo o quê? Agora, quando tu cai no mundo da realidade, a vida é outra. E eu acho que falta essa conexão, né? Conhecer primeiro quais são as pautas de interesse dos setores. Eu vou pegar o caso, por exemplo, das ONGs ambientalistas. Nos sinos, as ONGs não têm mais pauta. Eles não têm pauta. Não tem. Por quê? Porque eles surgem na Bacia dos Sinos por um movimento muito forte contra o setor coreiro calçadista, né? Porque realmente eles tinham lançamentos de metal pesado, aquela coisa, mas o fundamento do movimento ambientalista não se deu por questão ambiental, ele se deu por questão comercial. Originalmente, o movimento ambientalista na Bacia dos Sinos, ele era patrocinado
pela Igreja Evangélica da Alemanha, subsidiada pelo setor de couro da Europa, que tinha, na verdade, como eles tinham que fazer o tratamento do couro, né? Só um pouquinho. A indústria do couro, eles já tinham agregado ao seu custo o tratamento dos lançamentos. A pele do Brasil, concorrendo no mercado internacional, ela era muito barata, porque ela não agregava o custo do tratamento. Então, o que aconteceu? Isso foi um depoimento do secretário executivo da Associação da Indústria do Couro e Calçado, textualmente. Ele disse, o que aconteceu? Com a bandeira ambientalista, que é ótimo, né? Vamos usar isso, estava se discutindo o valor da pele de couro, né? Então, os movimentos ambientalistas tinham essa pauta. Os movimentos que aconteciam aqui na Bacia dos Sinos em relação à indústria do couro foram fenomenais, com o fechamento de culturas, né? Mas, vamos dizer, o fundamento de quem estava patrocinando essas ONGs ambientalistas era interesse comercial. Que bom, pelo menos a gente criou aqui, né, iniciativas que obrigaram, na verdade, tratamento dos efluentes industriais da indústria do couro e calçado. Mas a motivação exatamente não era essa. E isso faz parte da nossa história, né? Porque, e aí eu vou de novo, se a gente começa a conhecer essa relação que existe entre os setores, especialmente os usuários, né, com a água, e adaptar nossa linguagem a partir das necessidades deles, né? Aquilo que regra uma política pública, tirando um pouco desse jargão técnico que às vezes assusta, inibe, a perspectiva de tu ter o sucesso da representação é muito maior. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos três sindicatos de trabalhador rural na composição do Comitê Sinos. Isso é histórico. Não tínhamos. Por quê? Isso em função de um projeto que se implementa até hoje, o tal do Verde Sinos, que foi lá na beira do rio, foi lá na beira do arroio fazer reposição de mata ciliar, e o produtor rural, ele viu que um pequeno riacho que ele não conseguia manter a água, passou a manter a água. Então, eu estou trabalhando com a realidade dele. Ele não quer saber do Rio dos Sinos, ele quer saber se ele vai ter água dentro do território dele. Então, é uma inversão de postura, de comportamento. Vai conhecer a vida, né, de quem se relaciona com a água, e como tu leva esses conceitos, esses princípios, e tem que ter, Mônica? Enfim. Tá? Viu como eu não estou nem bagunçando né? Eu não estou nem contando as putarias. Mas pode contar, pode contar. Na mesa de bar. Na mesa de bar. Tá, Mônica, tu me bota freio, porque assim, ó, eu sou linguaruda, tá? Eu vou falando. Né? Não, eu quero ouvir as histórias. Eu não, quero mais é que você conte. Mas eu queria saber agora, assim, talvez até mudando um pouco o assunto, né? Eu sou do Espírito Santo, Viviane, assim, eu sempre morei aqui, apesar de ter nascido em Minas, né? Eu conheço, assim, a história, conheço, assim, os bastidores dos comitês capixabas, né? Mas se a gente, como você tem esse histórico aí do início de tudo, né? Eu queria, se você pudesse contar um pouco mais, você já falou um pouco, né, sobre como é que se formou o Comitê Sinos, né? Mas se você pudesse contar um pouco mais, como é que se formou esse comitê, né? O Comitê de Rios de Domínio dos Estados mais antigo do país. Deixa eu, Viviane, antes de tu começar, Oi. deixa eu complementar a Mônica. Considera aí, nessa pequena história que tu vais fazer, de explicar para os nossos amigos Ouvintes. que nos assistem, qual foi o mito de fundação, né? O que tinha na Bacia dos Sinos de que acabou gerando o movimento de formação, e aí a história é contigo. Pois é. Bom, o que aconteceu, né? Na verdade, surgiu a condição de uma operadora de abastecimento humano, a Corsã, que só não atendia 2 municípios aqui da bacia, de ela não conseguia fornecer a água por conta da poluição, né? O Rio dos Sinos, na época, e vejam como a história se repete.
Comitê Sinos, na época, do estudo feito no antigo DMA, né, agora FEPAM, ele apontou que o Rio dos Sinos tinha 5% de tratamento de esgoto doméstico. Continua igual, tá? Embora a população vai crescendo e tu vai fazendo abatimento de carga, a nossa condição de poluição das águas do Rio dos Sinos, ela é muito grave. Hoje, por esgoto doméstico, não pelo setor industrial. E chegou numa situação de colapso. Eu não tenho como potabilizar por conta de situações extremamente graves. Teve, inclusive, uma situação de uma empresa que jogava farelo de soja no rio, ali no trecho de Canoas, o país sabe onde é que é, e a Corsã teve que paralisar a captação porque não tinha condições, né, de fazer retirada de água tal a quantidade de carga que tinha dentro do curso d'água. Então, entrou em colapso mesmo, né? Nós tínhamos lixões na beira do rio, nós tínhamos os lançamentos domésticos e industriais, e o industrial realmente tinha uma forte contribuição, e isso levou a uma ação, uma medida muito forte. Entrou nesse cenário essa questão, por exemplo, da indústria do couro e calçados, interesses europeus, né, em relação ao custo, enfim. Mas de tudo o que a gente pode dizer, realmente a Bacia dos Sinos, o Rio dos Sinos, ele entrou em colapso. E aí a comunidade se juntou, teve uma liderança muito forte dos movimentos ambientalistas, da universidade, onde até hoje é a sede do comitê, a Unicinos, e especialmente, eu sempre digo, Corsã e Metroplan, né? Foram os órgãos do governo, a Corsã, obviamente, responsável pelo abastecimento das comunidades, alertou, olha, não tem como mais, né? Se promover o abastecimento humano em razão da qualidade da água do Rio dos Sinos. E aí se formou, primeiro, um grande seminário, onde se debateu as questões relacionadas aos agentes de poluição, as alternativas de solução, e no consenso se criou pelo governador do estado, Pedro Simon, o primeiro comitê de bacia para buscar, né, a convergência das instituições para que se buscasse meios, né, os caminhos de. E aí existe uma situação que, na época, eu acho que era muito clara. O comitê como espaço de representação das comunidades, dos setores, usuários e comunidade, mas ele como um meio de. E hoje, às vezes, eu pergunto se o comitê não está se transformando num fim, né? Quando se diz, né, eu não consigo fazer nada porque eu não tenho dinheiro para sustentar um comitê de bacia. Então, me parece que teve uma inversão. Ele não como meio, um meio de convergência, de debate sobre alternativas, mas para se transformar numa figura que vive para si. Eu preciso ter toda uma estrutura hoje, né, institucional, obviamente, mas que não está dando a resposta para aquilo que ele deveria ser, né, a de convergência das entidades e instituições para aplicar as normativas e aperfeiçoar as normativas. Né? Nós temos ainda um caminho imenso para fazer na Bacia dos Sinos, talvez não tanto mais em relação à questão da poluição, se o marco regulador do saneamento puder trazer investimentos, e isso é uma questão que eu fui contra trazer para o debate para dentro do comitê. Eu acho que é uma questão das operadoras, né? Eles têm que dar resultado. Vou usar um pouquinho da fala do Lana. Eu, quando era menininha ainda, tá? Eu estou falando agora numa das primeiras palestras do Lana, que eu gravei para sempre. Não sei nem se é a autoria dele, mas eu lembro que ele disse assim, olha, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, não importa a cor do gato, desde que ele coma o rato, né? Desde que ele coma o rato. E eu sempre entendi que não era da alçada do comitê discutir se o serviço de abatimento de carga, né, de esgoto doméstico, ele deveria ser feito pelo Estado ou pela iniciativa privada. Eu acho que ele tinha que dar a resposta para a sociedade. E quando esse assunto entra na pauta do Comitê Sinos, eu fui logo contrária a dizer, olha, decido vocês. Vocês têm que, né, vocês do setor têm que decidir qual é o melhor arranjo. Na expectativa de que a gente pudesse realmente ter investimentos para resolver o problema da bacia, o maior problema da Bacia dos Sinos, que é carga de esgoto doméstico. Hoje, tranquilamente, tu pode afirmar isso. Enfim, então, a motivação foi o colapso que o Rio dos Sinos estava, enfim,
constatado, né, de não poder mais abastecer uma população de aproximadamente 1.200.000 pessoas, porque a água não tinha condições, né, graças em razão dos lançamentos de indústria, agricultura, esgoto doméstico, enfim, e aí ele foi criado, né? Criado sem as normas. Lembrem, o Comitê Sinos foi criado antes da legislação gaúcha. E aí ele serviu junto com o Gravataí como uma espécie de laboratório. Vamos experimentar o que se pode fazer, né? Como é que a gente faz o regramento? Como é que se dá ordem para isso? Então, uma das primeiras discussões foi justamente a questão de composição. Como é que tu bota, né, num colegiado forças que sejam representativas dos setores que possam conjuntamente encontrar caminhos para resolver essas questões. Então, isso. Essa é um pouquinho da história. Isso foi discutido, né? Essa questão da composição foi Sim, discutido foi. da formação do comitê, mesmo que ainda não tivesse publicada a lei. Mônica, e eu lembro que, assim, o que nós tínhamos uma tendência de quem estava fazendo essa discussão, né? Era de que o conjunto deveria, na sua composição, pender na soma de votos para, vamos dizer, um lado mais de conservação, mais de proteção, né? Quer dizer, tu faz uma composição que a tendência de nós temos que proteger, não dá para liberar. E foi assim que ele foi estruturado, né? De modo a poder dar esse equilíbrio. E está até hoje, né? Assim, até hoje. Até hoje, assim. Tem uma estrutura, funciona assim, né? Com esse tipo de estrutura. A gente pode dizer isso? Mônica, assim, ó, como eu disse, né? Eu vejo que durante muitos anos a pauta de motivadora era justamente a questão de se ter disponibilidade da água para todos, aquele aspecto de que a política de recursos hídricos tem que ser uma política solidária, né? Tem que haver, às vezes, abrir mão, né, do uso para poder fornecer para outro. Mas hoje eu te digo assim, ó, a minha sensação é de que a questão ideológica está norteando muito mais, né, esses arranjos do que a bandeira água, infelizmente. O país sabe mais que eu sobre isso. O que foi feito, né, Paulo Renato? Sim, mas hoje a entrevistada é a senhora. Eu estou quieto aqui, só ajudando. Viviane, eu já quero agradecer a sua disposição de conversar com a gente, né, sobre essa história, né, esse tema tão interessante. Eu acho que tem várias outras questões que a gente pode, de repente, abordar em outros episódios, né? Porque um dos nossos objetivos também é fazer com que essa história, né, da gestão da água no Brasil, ela seja lembrada, né? Ela seja contada e seja lembrada, né? E a gente espera, com isso, fomentar cada vez mais uma gestão que seja de verdade, né? Uma gestão no osso, como a gente fala por aqui. A gente já está caminhando para o final, Viviane, e eu queria assim que você usasse os próximos minutos, né, para fazer considerações que você acha pertinentes, né, coisas que a gente não te perguntou, mas que você acha que é importante pontuar ainda sobre essas questões aí do início, do Fórum Nacional, do Fórum Gaúcho, do Comitê Sinos, o que é que mudou de lá para cá, enfim. Fique à vontade para usar esses minutos aí como você achar melhor. Pois, Mônica, assim, ó, do Fórum Nacional, eu de fato, assim, eu não tenho mais participado, né? Eu até me surpreendi que essa publicação, que vocês devem ter conhecimento, Mulheres da Água, ou Mulheres pelas Águas, feito pela Rebob, o Lupercio me chamou para eu fazer um texto, né? Um texto, enfim, eu já achei que eu estava já lá na prateleira, eu digo, bom, agora tô atuando em outra área, né? Vou ser esquecida, e eu não me importo com isso, né, Mônica? Porque eu acho que aquilo que foi feito, foi feito, né? A gente não pode, na verdade, voltar no tempo, né? Mas, dentro daquilo que eu pude contribuir, né, com todos os meus erros e acertos,
Eu faria um trabalho muito mais focado justamente primeiro, talvez deveria ter seguido a profissão da Ana, ser antropóloga, mas é conhecer a base, né? Conhecer, adotar a mesma linguagem, fazer uma transcrição de conceitos e fundamentalmente, reconhecer qual é o valor que a água tem para aquele segmento. Porque assim tu tem condições de atraí-lo, de ter uma representação que possa ser efetiva, né? Quer dizer, Se não, conhecer esse valor previamente, né? exatamente, tu tem que ir lá saber. Eu sempre digo, e me coloco junto nessa situação da nossa incompetência de não saber como, né, fazer com que a pessoa tire a bunda gorda da cadeira e vá participar de um debate, porque a gente não soube atingir a pessoa, porque a gente não conhece a pessoa. A gente não conhece a relação que ela tem, né, com o seu pedaço de água. Não é com o da bacia, é o seu pedaço. E a vida é assim, né, Mônica? A gente está muito preso ao nosso mundo. E é aqui que a gente tem capacidade de agir. Quando chegam nas questões mais macro, deixa para os especialistas, eles vão ajudar a formular os conceitos. Mas a base, ela tem que ser reconhecida justamente no seu cantinho. Então, se eu pudesse mudar, né? Mas agora eu já não posso mais. Agora eu estou mudando lá minha empresa, né? Estou levando gestão de participação de funcionários, pensa, para uma gestão empresarial, pensa. Não é isso, tá? Viviane, eu também quero te agradecer. Fiquei quietinho aqui porque, na verdade, né, a ideia do programa era te ouvir. Todo mundo sabe, né, que eu fiz parte dessa história aí junto contigo e queria deixar registrado que esse teu final, para mim, foi apoteótico, assim, né? Porque, no fundo, pelo menos nós dois, Amor e eu, temos a convicção de que um dos nós do sistema brasileiro é exatamente esse, né? Uhum. Nós ainda estamos muito distantes né, do fato real, da lata d'água na cabeça, que tu lembraste muito bem, É, né, dos problemas lá que o Cacá Pitombeiro está passando lá no Ceará, na secretaria que ele é o secretário executivo, enfim, de maneira geral, assim, a tua fala final nos deixou, porque é exatamente esse o objetivo, muito satisfeito. Então, te agradeço, né? Quero fazer um agradecimento especial público aí ao professor Valmir Júnior, que está nos apoiando nesse programa, e convidar, né, a quem estiver nos assistindo ou for nos assistir, assista o programa, participe com a gente, faça críticas, faça elogios, divulgue. Mas continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Até breve. muito obrigada, pessoal, e continue nos acompanhando e até o nosso próximo episódio.